Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Calistando. Como vocês sabem, histórias que valem a pena. E hoje não poderia ser diferente, nós temos convidados mega blaster especiais. E para começar, como co-host, nós temos a honra de receber um grande líder com mais de 20 anos dedicados a fortalecer o crescimento sustentável e a satisfação do cliente. Eu certamente posso afirmar que é um apaixonado por liderar equipes, colaborar para o avanço da indústria em geral. Logicamente que ele tem uma expertise o quê? Em M&As, que para quem não sabe são fusões e aquisições, governança, e ele tem uma busca contínua na inovação em vendas, meu Deus, marketing comercial, pricing, trade marketing. E claro, possui uma visão 360 graus do mercado, atrelado a implementação das melhores práticas financeiras e operacionais e comerciais. E hoje, quase que acabou o fôlego aqui, o ar, hein? Eu gostei de como você conseguiu falar o que é um vendedor de tomada de luxo. Interruptor de luxo. Cara, ficou lindo, eu vou usar isso. Acho que dá para tu vender mais caro a partir de agora. Muito bom. E hoje ele atua como diretor comercial estratégico na Legrand, que, para quem não sabe, é uma multinacional francesa focada em infraestrutura elétrica e digital. É isso aí? Perfeito, exatamente. Muito bem. Nelson Rebelato, seja muito bem-vindo ao podcast Calistando, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado, João, vai ser um prazer passar essas horas aqui com vocês. Vou aprender muito. Ah, sem dúvida, porque o nosso convidado de hoje realmente, olha, eu já acompanho ele, nunca imaginava que um dia eu fosse entrevistá-lo. Por quê? Porque simplesmente eu poderia classificá-lo o quê? Como um embaixador do conceito de accountability no Brasil? Poderia? Se você... Eu acredito que sim, né? Porque quando eu penso em accountability, eu só consigo lembrar de João Cordeiro, né? Obrigado. Já tirando o suspense de quem é o nosso convidado. Mas, logicamente, ele é autor de 3 livros, que a gente vai falar um pouco mais aqui quais são. Okay. Possui mais de 30 anos de experiência como mentor, consultor de grandes líderes em empresas, com palestras, workshops que promovem reflexões práticas e profundas. Ele inspira transformações reais nos participantes e na cultura empresarial. A gente vai ouvir mais sobre isso. Inclusive, tem um livro sobre o tema, tá? Graduado em psicologia? Isso. Muito bem. Especializações em marketing, gestão de empresas, acumula mais de 50 cursos de desenvolvimento pessoal realizado em diversos países. Entre seus clientes, não tem quase ninguém aqui, tá, gente? Tem ali Ambev, Bayer, né? Umas empresas que... Jeep, Heineken, Itaú, Louis Vuitton, Nestlé, poxa... E tem empresas nacionais também. Claro. Com certeza. Empresas familiares. Muito bem. João Cordeiro, seja muito bem-vindo ao Calistando. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. E eu gostaria de começar com uma citação do trecho Accountability do nosso convidado, João Cordeiro. Okay. E tem um trecho que ele diz, abre aspas, para uma correta instalação da Accountability, temos que desinstalar o sentimento de vítima. Fecha aspas. E aí vem a pergunta, João, para a gente começar com o pé direito. A gente sabe que a responsabilidade é essencial. Mas como tirar da frente dessa responsabilidade a questão da coitadolândia? Do mimimi. Ixi! Ok. Bom... a gente estuda esse tema desde 2000. E a gente descobriu que existem muitas pessoas accountables no Brasil, em cargos diferentes, com níveis acadêmicos diferentes. Às vezes pessoas sem formação, mas ela tem um mandamento interno de fazer as coisas acontecerem, de pegar para si a responsabilidade. Muito interessante. As primeiras vezes que eu presenciei, eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que esse comportamento só vinha com um nível intelectual. E não é. A accountability é uma virtude moral universal. Você encontra na Bíblia, você encontra no Alcorão,
na mitologia grega, nas lendas milenares africanas. Que legal! Você encontra em músicas, em poesias, como do Fernando Pessoa. Não com a palavra accountability, claro, mas com o seu ensinamento. E também nessa trajetória de entrevistar pessoas e observar comportamentos, a gente percebeu que indivíduos accountables, eles já tinham deixado para trás o hábito de dar desculpas ou de justificar desnecessariamente o porquê que não fez uma tarefa, ou de culpar as circunstâncias, até mesmo as pessoas. Porque são pensamentos antagônicos, aonde um está presente, o outro não floresce. Se a gente usar uma metáfora de sementes, por exemplo. E também a gente notou que ou o indivíduo foi ensinado a ele accountability, ou ele desenvolveu pelo contexto da vida. E o contexto da vida, Calixto, na maioria das vezes, era um contexto de adversidades. Adversidade. Adversidade, seja na vida infantil, na vida adulta, ou como um empresário, como executivo. As adversidades cercaram aquela pessoa e ele não se entregando, ou ela não se entregando, reagiu de uma forma assumindo uma posição de protagonista, de dono do seu destino e assumindo as consequências da sua vida. E a metáfora é bem uma semente de uva, cujo solo não pode ser um solo fértil. A semente de uva tem que ser um solo pobre, arenoso, com pedras, para ela ir até o fundo. Quanto mais fundo for a raiz, mais doce é a uva. E além disso, a diversidade não está só no solo, está no clima. Porque a uva ela vai ter um resultado melhor se ela tiver choque de temperatura. Choque de temperatura. Calor durante o dia, queda de temperatura de 10 a 14 graus à noite. Para nós, poderíamos chamar de ambivalência? Ambivalência. Então, esse mundo que a gente deseja, que tudo funcione, que tudo seja direitinho, que as coisas aconteçam, que não tenha surprises da vida, é um mundo ótimo, confortável, legal, mas que não vai provocar no indivíduo o desenvolvimento de accountability nele. A não ser que ele seja educado a... Eu conheço gerações... terceira, quarta geração de famílias empresárias, de family business, que essas gerações jovens são muito accountables. Mas elas não tiveram a diversidade, mas foram educadas para tal agir dessa forma. João, deixa eu te perguntar. Eu vou pegar uma pessoa, você falou não depende do nível. Você achava que era num nível maior? Eu achava, e tudo mais. Mas minha ignorância. Se eu quiser chegar para uma pessoa de um nível simples, e dizer assim para ela, você é accountable. Isso. Ela vai olhar para mim e vai falar assim, é você. Ela vai dizer, como eu falo para uma pessoa de um nível simples o que é ser... Olha, te elogiar, você é accountable. Você tem atitude. Okay. Usa uma linguagem que para ele... popular. Ela vai entender. Você tem atitude, você tem postura. Parece que você é dono da sua vida. Você vai ser muito bem sucedido no que você fizer. Me corrija se eu tiver... Traduz para uma linguagem... Não é... Porque não tem tradução para português. Não tem tradução, não muito louco isso. Tem gente que briga comigo às vezes nas palestras e fala, mas a gente quer uma tradução para isso. Eu falo assim, cara, você traduziu o milkshake? Não! Você tomou milkshake pelo jeito que você tá. Desculpa. Muito bom. Você traduz hambúrguer? Não. Você traduz ketchup? Não. A pessoa se equivoca falando que é responsabilidade. E não é responsabilidade. Não é diferente. Você traduz marketing? Perfeito. Traduz feedback. Teve um cara que falou, feedback eu traduzo, é retorno. Eu falei, tá ótimo. Então a prefeitura põe uma placa aqui na avenida, feedback. A 500 metros, feedback. E vê quem vai entender. Você falou isso? Falei. Ótimo. Vê quem vai entender. Então, assim, a accountability, quem traduz por responsabilidade,
Para não usar uma palavra mais forte, é um pouquinho preguiçoso. Porque ele foi na primeira linha, na primeira palavra ali do Wikipedia, sabe? Sim, e pegou ali e se contentou. Ele é muito mais... Tanto é, desculpa. Não, em inglês imagina. tem accountability e tem responsibility. E são intensidades diferentes. De novo, vou dar uma outra metáfora. Isso. Sai de uva, vai para mãe e tia. Que eu conto assim, uma mãe é a mesma, tem o mesmo nível de responsabilidade que uma tia. Né? Uma tia pode tomar conta da sobrinha de 5, 7 anos enquanto a mãe trabalha? Pode. Mas não era bom que ela andasse com um bilhetinho assim, olha, que a mãe deixou. Não dê bebida ou comida com corante de uva. Ela é alérgica. 2. Picada por formiga ou abelha, meio comprimido de Celestamine. Se a febre voltar, 14 gotas de Scaflan. Aí eu pergunto, a mãe precisa andar com esse bilhete? Não. E a tia? É bom? Por quê? A tia está no modo responsabilidade, que é de fora para dentro do indivíduo. Tem que ser lembrado, repetido e às vezes até escrito. Tipo descrição de função. A mãe, ela está no modo accountability. É de dentro para fora do indivíduo. Não precisa ser nem lembrado e nem escrito. A tia, na responsabilidade, está praticando um dever e a mãe pratica uma virtude moral. Putz, quer dizer, a gente poderia dizer que acima de qualquer coisa, ela é dona moral? Quer dizer, accountable não precisa estar com o papel passado de algo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho vídeos de motoboy aqui em São Paulo que acham um pacote na rua, na Marginal, pega e ele tá gravando, que ele tá com a câmera preta, ele fala, olha galera, o que é isso aqui? Anda um pouco, põe num endereço, pô galera, um km e meio, eu vou fazer essa entrega. Vai, faz a entrega pra dona da casa e fala, ó, achei na rua. Então ele não ganhou por isso, porque ele ganha por entrega, por corrida. Ele não ganhou, ele gastou tempo, ele correu risco. Você imagina se fosse droga e ele é pego numa blitz. Esse cara, você acha que ele deu um Google na palavra accountability, achou meu livro, leu e se tornou o que ele é? Sem chance. Ele é assim. Talvez ele não seja na família. Talvez ele não seja o tempo todo. Talvez seja uma atitude intuitiva, não intencional. Mas ele, nesse ato ele foi. Perfeito. E aí, Nelson? Perfeito. Muito bom, não? Tem traduções, não, tem formas que você está trazendo para um dia a dia, né? Quando eu vou um pouco mais para a empresa, eu falo que é como... seria mais ou menos um empreendedorismo. Não o olhar do dono com os seus olhos. Eu acho que esse daqui já não pega mais, porque você falar para o empregado teu, fala para o Matheus, olha com os olhos do dono ali, vai mandar você cantar Eu gostaria que ele fosse meu empregado, viu? Ele gostaria que ele só olhasse. Agora, o Matheus pode ser empreendedor do negócio que ele está prestando para você. Então, esse empreendedorismo que vem de dentro para ele vai fazer com que na vida profissional ou na vida de uma empresa ele consiga entregar mais ou ter os destaques que ele precisa ter dado sem ninguém mandar para ele, sem ninguém pedir para que ele tenha feito isso. Isso. Vamos lá na empresa, então. Certo. Aí, quando a gente explica accountability, a gente mostra que, na verdade, é uma evolução da responsabilidade dividida em 5 níveis ou degraus. Começa com a responsabilidade básica, que é essa de eu tenho que chegar às 9, eu saio às 5. Deixo a caneta, o que me pedirem eu faço. Perfeito. Mas se não pedirem, eu não vou fazer. Mandaram passar um e-mail do processo, eu mando. Mas eu não vou ligar para o meu amigo e falar, você olhou a caixa de correio às 3h30? Aquele processo que você me pediu está lá. Né? Não vai fazer isso. Responsabilidade básica. O segundo nível é protagonismo. Quando o indivíduo, diante de uma situação, resolve ir além. É muito comum na família. Quando uma pessoa fica doente, vários ajudam, mas um foi o que falou com o médico, falou com o hospital, falou com o plano de saúde, falou com o segundo médico. Esse indivíduo teve uma atuação maior que os demais. Ele foi protagonista. É um terceiro nível,
que é o senso de dono. Esse senso de dono comum, que é dito por aí, dor de dono, que é cuidar de algo como se fosse seu. Cuida desse microfone, cuida dessa mesa. Muito fácil para bens tangíveis aqui. Pouco difícil para bens intangíveis. Quais bens intangíveis de uma empresa? A marca. Cultura. A cultura. O clima. Então, eu, gestor, vou no meu grupo, dou um esporro. Ao sair, a moral do grupo foi para baixo. Eu estraguei uma propriedade da empresa, um bem da empresa. O chefe faz isso? Que pode gerar, inclusive... Será, né? Que pode gerar turnover. Putz, pode gerar, com certeza. né? Sim. Mas tem outros bens intangíveis, como, por exemplo, a segurança cibernética. Eu posso simplesmente abrir um arquivo sem checar aquilo que eu estou vendo. Um amigo do meu filho, trabalhando numa multinacional, falou para mim: tio, o que eu faço? O meu gerente sênior, ele é analista júnior, pediu para eu fazer um relatório para ele, em nome dele, e me ofereceu a senha dele, o login dele. O que eu faço? Se eu disser sim, eu vou fazer algo errado que eu aprendi na aula de compliance, ele falou. Mas se eu falar não, ele pode... Eu respondi para ele: diga que sim, desde que ele te formalize. Perfeito. Esse pedido. Isso. Você vai ver se ele vai formalizar. Exato. Normalmente acaba aí. Quer dizer, Acaba aí. Aí, você vai formalizar a quebra do compliance? Esse é o terceiro nível. Vai ter um quarto nível, isso. Muito difícil para nós brasileiros, no meu modo de ver, Tá. que é prestação de conta. Prestação de Que conta. é quando eu chego para você: Calixto, Nelson, Matheus, é o seguinte, dia 20 desse mês vai ser meu aniversário. Topa comer uma pizza e tomar um chopp? Todo mundo fala o quê? Sim. Claro, convido 30. Aparecem quantos? Porque tem uns 30% que não tem a coragem de falar Que não vai. Calixto, eu não vou. Nossa, cara. É dia de chuva, é trânsito. Cara, assim, não vai e não avisa. E o inverso é verdadeiro. Eu moro num condomínio que tem expatriados. De vez em quando a gente se encontra naquelas festas assim, que tem de condomínio, né? E eu converso com eles. Como é que tá indo? A família veio, não veio ainda? Tá gostando? Estamos gostando e tal. Aí, geralmente eles falam: sabe, estamos gostando de tudo aqui, mas demorou 1 ano e meio pra gente entender que aquele jantar que vocês falaram que ia ter, não vai ter. Sabe o que é isso? Puta, que legal que você tá aqui. Janta comigo. Você veio da Espanha. Vamos marcar uma janta. Vamos fazer uma pizza em casa, fazer um jantar, fazer um churrasco. Sua família gosta de churrasco? Obrigado, João. Sim, como não. Sim, como não. Não vai ter. Não tem problema nenhum quando a gente faz isso no social. O problema é quando eu levo para o corporativo. Né? O Daniel me pede um relatório e eu falo que eu vou entregar na sexta. Que horário da sexta chega? Nossa. Chega às 3, chega às 5, chega às 9 da manhã. Porque se fosse numa geografia germânica, eu estou falando de Áustria, Suíça e Alemanha, você pode ter certeza, vai chegar entre 9 e 9 e meia. Se fosse numa geografia latina, europeia, Portugal, Espanha, Itália, umas 3 da tarde. Geografia anglo-saxônica, Escócia, Inglaterra, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, 11h30, meio-dia. Na nossa geografia é vago isso. Este é o maior problema do exportador brasileiro. Acho que não é só brasileiro, viu, João? Prazos. Agora, deixa eu até permitir... E o último nível. Isso, segura, que sabe do que eu lembrei? Eu fui fazer intercâmbio no Canadá. Ótimo. Fiquei lá um tempo pra dar um tapa no inglês. E as primeiras... Região inglesa ou francesa? Não, em Toronto. Inglesa. Inglesa. Vitória lá pra cima, que é os chineses, né? Que estão mais lá aquela outra parte. Eu fiquei em Toronto, que são mais os indianos. Muito bem. Aí, primeira semana, indo pra segunda semana, tinha o tal do barbecue, né? Que eles falam, vamos pra praça lá. Tal. Aí, lá no barbecue, tinha um canadense que falou assim, então, você vai lá, a gente vai fazer uma vaquinha e você pode... Quem é que vai, né? Fazer um churrasco pra semana. Aí eu falei assim, eu vou ver se vou. Aí ele falou, what? Tipo, o que é vou ver se vou? Ele falou assim, você vai ou não vai? Ou não vai? Ali, eu acho que é isso, não é? É isso.
É isso. A gente dá essa resposta, eu vou ver se eu vou, e eu aceito essa resposta, ele aceita, tudo bem. Em outros... Você vai falar o quinto... Quinto. Antes de você ir pro quinto, só pra gente não perder. É que eu vou te meter uma pergunta. Fala do quinto, depois eu te coloco uma pergunta. Olha lá, hein? Opa! Vamos lá. O que eu tô falando... Eu tô curioso pra saber. Quer dizer, vamos recapitular. O primeiro, Responsabilidade básica. básica. Essencial. Quer dizer, entre as 9 sai às 18. Que, aliás... É um assistente. Que, aliás, não tem relação com a cronologia. Um indivíduo de 20 não tem metade da responsabilidade de um de 40. Tá. E o de 60 não tem um dobro de um de 30. Deveria ser assim, mas não é assim. Se fosse assim, todas as decisões de Brasília, independente do partido que tivesse no governo, iam ser altamente responsáveis. Então, Isso foi um tapa na cara, hein? assim, ela não vem com a idade. Eu sei de histórias de crianças de 6 anos de idade que tomaram atitude muito mais responsáveis do que adultos. Eu tenho um vídeo de um menino de 7 anos de idade que fez um salvamento de um bebê com manobras nas costas e a mãe não conseguiu fazer porque ela ficou em choque, porque o bebê ficou engasgado, mas o menino de 7 fez. E o menino não era irmão do bebê, estava ali perto. Então, a responsabilidade ela não vem com cargos, títulos ou idade. Nossa, perfeito. Quer dizer, primeiro, Responsabilidade básica. básica. Segundo, protagonismo. Protagonismo. Terceiro, senso de dono. Senso de dono. Para bens tangíveis e intangíveis. Quarto, prestação de conta. Muito bom. Você fala assim, eu peço Calixto, você pode, por gentileza, ser meu fiador? Na hora você tinha que falar, não posso. Eu tenho um acordo com minha esposa. Que eu não posso me Eu envolver. não posso me envolver e nem ela pode se envolver. Mas muitos de nós responderiam assim, não, eu vou ver, eu posso dar uma olhadinha, manda para mim o contrato e tal. Isso aí, é a cultura. É isso. Eu não digo na cara. Não diz. Para nós é ofensivo. Isso. Isso significa que você não é accountable? Essa era a pergunta que eu Isso, fazia. isso significa que eu não estou exercendo um nível de responsabilidade alto. Não é accountability ainda. Ok. Não é accountability. Ainda não. Meu Deus, então estamos realmente Quinto muito nível. distantes. É quando eu desenvolvo em mim um senso de dono moral. O que quer dizer isso? Eu tenho a consciência da consequência do meu ato. Eu estou aqui no seu estúdio, eu posso ir no banheiro. Ao sair daquele banheiro, eu posso deixar ele exatamente igual como eu encontrei. Mas eu posso deixar ele um pouquinho pior. Eu posso deixar ele um pouquinho melhor. Se não for me dar muito trabalho. Passar uma toalhinha ali e tal. Eu não preciso toda vez entrar com um balde e um esguicho e uma vassoura. Porque aí é o extremo. E Aristóteles dizia que nenhuma virtude moral você deve praticar. Nem na ausência e nem no extremo. Né? Exemplo, coragem. Na ausência de coragem, o indivíduo se acovarda. No extremo da coragem, ele se coloca em risco. E coloca em risco quem estiver perto dele. Ele fica inconsequente. Humor, outra virtude moral. Na ausência do humor, o indivíduo fica chato. Sério demais. No extremo do humor, ele fica inconveniente. Percebeu? Essa é uma sacada, que não é minha, é Aristóteles, maravilhosa, e vale para a contabilidade. Então, só para terminar, o conceito de accountability, dono moral, eu falei do banheiro, mas pode ser uma propriedade, onde o indivíduo, se a gente comprar uma fazenda aqui para plantar eucalipto, daqui a 20 anos a gente vende a fazenda, a gente pode devolver para o país a fazenda pior que a gente encontrou, desmatada, ou ela pode estar melhor. Isso vale para uma indústria. Vale para a praça do meu quarteirão? Vale para a praça. Essa é uma manifestação de accountability social. Social. Tem a ver com civilidade? Tem a ver com civilidade. Tá. Porque a accountability pode se manifestar no indivíduo, pessoal, socialmente, no governo. Tem países que têm secretaria de accountability, quase um ministério. No ambiente corporativo é onde ela vai mais se manifestar, gerando resultados, entregando o que é certo, tendo a consciência da consequência dos seus atos. Último exemplo, não fazendo aquilo que os executivos americanos fizeram. Nossa. Porque eles agiram como donos. Eles foram até o terceiro nível.
Né? Em que sentido que eles agiram como donos? Eles trataram o dinheiro como se fosse deles. Sendo deles, eu faço o que eu quiser. Mas não foram accountable e nem prestaram conta. Prestaram para a justiça agora. Eles foram... Desculpa, eu Não, mas que isso? Não, Tá qual é a assim. provocação? Não, a provocação... Antes da provocação, você falou da idade, eu vou dar um exemplo que eu tive em casa. Eu tenho 2 moleques, um de 21 tá fazendo engenharia fora e um de 17 tá no segundo ensino médio. No segundo ano do ensino médio. Esse segundo, quando ele tinha 4 ou 5 anos, nós fomos no Parque da Mônica. Opa. E um determinado... Foram os pais e foram 6, 7 crianças. Em um determinado momento, os pais ficam falando, conversando. Eu não me lembro se tinha alguma bebida. Eu acho que não tinha. Eu acho que não tinha. Eu acho que não tinha. Eu acredito que... na lista da surpresa. Alguma coisa assim. Mas Tiroteio numa hora no aeroporto da América do Norte. Vai pra lista da surpresa desse país. é isso aí. Bebida alcoólica no Parque da Mônica. Opa, vai lá pro... Mas o que aconteceu, João? Eles entraram em um brinquedo em um determinado momento, Eles, pai? as crianças, e eles saíram num piso inferior. E quando nós vimos eles, a gente estava distraído. Quando a gente viu no brinquedo, eles não estavam. Cadê os moleque? Quando eu olho para baixo, esse meu filho mais novo, ele estava meio que cercando... Eles tinham 4, 5 anos, tá? Eram bem pequenos. Meio que cercando ele cercando as outras crianças. Fica aqui, fica aqui. Eles estavam sozinhos. Tinha criança chorando. E ele estava cercando, eles vai ficar tudo bem, fiquem aqui, fica aqui. Não eu olhei de daqui. cima. Aí eu Não desci a escada rolante e a gente viu eles lá. Então você vê, ele tinha menos de 5 anos. Aí, ó. O que seria Tá, um isso? Isso é uma manifestação espontânea. Como é que chama o seu filho? João Pedro. O João Pedro, provavelmente, ele tem uma trajetória de um indivíduo responsável acima, um pouco acima da média. Não estou falando que ele é um filho perfeito, um menino perfeito. Ele é quase, né, filho? mas ele está acima da média, se ele se manteve assim. Sim. E agora a pergunta. E não vem com a idade, né? Não, exato, é de muito novo, pequeno. Quando isso você que- falou, me aham. veio esse assunto. Me veio isso na mente. Vamos falar de cultura. Cultura... Corporativa? Cultura geográfica. Os latinos tem uma cultura que é a que você descreveu agora, a dificuldade de dizer não e tudo mais. E no mundo corporativo, agora indo para o mundo corporativo, quando você tem chefes de fora, sejam americanos, eu já tive americanos e já tive europeus também. Você chega para o chefe e fala assim, e aí, tá tudo bem? Ele pergunta, você tá tudo bem? Você fala, sim, tá tudo bem. Ah, então tá bom, que bom. Então, eu tenho um problema. Ele fala assim, mas você falou que tava tudo bem. É isso. Né? Eu falei, cara, eu tô te cumprimentando. Ele falou assim, mas como que você pode estar bem se você tem um problema? Isso. A outra coisa da cultura, que aqui é onde eu queria chegar, e depois você me comenta isso como que é. A cultura latina, e eu falo isso porque eu já vi em outros países também, como menos no Chile, mas Colômbia, México, muito parecido também. A gente é muito otimista e a gente não gosta de dar más notícias. Sim. No mundo corporativo. A gente tenta fazer com que uma má notícia não seja tão má assim. Olha, tá vendendo, então não tá, mas a gente vai chegar. Não sei o quê. E isso aqui é o quê? Eu não estou sendo accountable. Mas ele tem a minha cultura Eu de ser tenho dessa uma forma. dificuldade de ser franco. Isso. De ter enfrentamentos. Isso. De usar a franqueza. E toda vez De que dar más notícias. eu abro mão da franqueza, eu aumento a minha tolerância. Também são outros dois componentes tem isso? antagônicos. Então, por exemplo, se eu chego atrasado todo dia na tua empresa e você não fala nada para mim, eu chego 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco eu estou chegando 15, 20. A tendência não é eu voltar e chegar 10 minutos antes, 15 minutos antes. A tendência é eu ir no limite. E a sua ausência de chegar para mim e falar, ô João, escuta, o que está acontecendo? Faz com que você tolere isso. Então, a transparência é antagônica à tolerância. Nossa, isso é demais, hein? Isso é demais. Agora, Por isso aproveita... que a franqueza é tão importante. Tem algumas empresas, Calixto, que coloca nos valores, um texto como assim: líder deve discordar respeitosamente
de tudo que ele não concorda. Ele deve discordar e ele deve ter enfrentamentos saudáveis até a decisão ser tomada. Uma vez que foi tomada, ele assume como por inteiro. Tá, quer dizer, não vou remar contra também, né? Saio daqui e falo, eles decidiram. Uma coisa. Eu, por mim, não faria isso. Sabe como é que eles são lá. Esse é comum. É muito Quem comum. tem esse valor escrito dessa forma é a Amazon. Amazon, que legal. A Amazon é a AWS lá, a Cloud ou É o mesmo grupo. Mas aqui eles têm governanças diferentes, né? Porque aqui eu sei, a gente atende a AWS. AWS, Amazon Web Service. Isso, exatamente. E aí, é essa ou a outra? Tá no grupo. Tá no grupo. Você encontra isso nos princípios da Amazon no Marketplace. Nossa, que legal isso. Agora, João, aproveitando esse gatilho que o Nelson trouxe, toda a questão ali que você acabou trazendo para a mesa franqueza, eu gostaria da tua franqueza acerca dos 3 livros que você escreveu. Ou seja, o que te levou a escrever cada um deles? E aí eu vou falar o nome de cada um deles. Já quero agradecer porque você autografou e, enfim, eu fiquei lisonjeado com isso. Você não vai poder vender, você sabe, né? Caramba, quem vende o livro que ganhou tá em qual nível? Não, nível subsolo, -10 o cara. Depende da tua necessidade. Ele tá nos túneis ali. Depende da tua necessidade e do valor que ele pode vir a ter. Puta, meu. Mas enfim, ó. Começando, o primeiro, accountability. Isso. A evolução da responsabilidade pessoal. Em seguida veio, penso eu, me corrija se eu estiver equivocado, desculpability. Exato. Elimine de vez as desculpas. E em terceiro, culturability. Cultura é o principal responsável para a performance das empresas. Então, voltando, eu gostaria que você me contasse o que te levou, em primeiro lugar, a escrever o accountability. Eu fiz diversos cursos no exterior, mas não foi lá que eu tive acesso a esse conteúdo. Eu tive uma experiência que me marcou muito aqui em São Paulo, na periferia, num bairro chamado Americanópolis. Hoje não é tão periférico, mas na época era, que foi em 99. Eu fui dar uma palestra, convidada lá pela Junior Achievement, uma palestra para as professoras de técnicas de PowerPoint. PowerPoint em 99 era novo, né? Hoje não mais. Comandos básicos que todo mundo sabe. Por exemplo, você está projetando um conteúdo, você está no slide 10, você quer ir para o slide 40, como é que você faz? 40. Chama o João Cordeiro. Não, 40 entra. Era uma pergunta. Eu falei, chama o João Cordeiro. Você quer voltar, você quer ir para o slide 25, 25 enter. Muito bem. Beleza. Você quer escurecer a tela para não ficar aparecendo nada lá. Você aperta a vírgula. A tela fica preta. Como coisas que todo mundo sabe hoje. Mas elas não sabiam. Em 99. E aí antes de fazer a reunião com elas, eu fui para conversar com a diretora. A escola era da prefeitura, era o EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. Crianças de 4 a 6 anos, antes de entrar no ensino fundamental 1. Bom, a hora que eu chego, a sala é um pouquinho maior que esse estúdio aqui, mas me chamou a atenção que tinha livros nos 4 cantos. Ela tinha feito prateleira de madeirite até o teto. Tinha livro. Chegava na janela, recortava livro. E eu fiz um elogio, né, para a prefeitura. Ela falou, prefeitura? Cidinha, coordenadora pedagógica, conta para ele de quem que vem esse dinheiro aqui. Ela falou assim, olha, a cada 3 meses, nós pegamos 10% do nosso salário. Para trabalhar aqui, essa é a política. Quem não aceita, a gente transfere. 10% do salário da diretora, meu, da coordenadora, de todos os professores, das serventes e das faxineiras. A gente junta o dinheiro, nós vamos lá na 25 de março. Compramos os brinquedos, você está vendo, e os livros. E ela terminou com uma frase que, para mim, foi um tapa na cara. Porque eu fui lá achando que eu estava fazendo um favor. A palestra era pro bono, né? Tá trânsito, que já tinha na época. Não tinha rodízio implantado, era meio caótico. Ainda é, né? E
eu voltei de lá com a maior lição na minha vida, porque ela terminou com a frase assim: e nós fazemos isso porque nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. Então, eu saí falando com um amigo, conversando com outro. Eu tinha um mentor, na época, o Benvenuti, que me acompanhou durante 20 anos na minha carreira. Hoje ele é aposentado. O Benvenuti tinha sido diplomata de carreira, logo no começo. Que legal. E ele tinha um vocabulário de inglês fantástico. Tinha, não tem, porque ele é vivo. Ele serviu na Embaixada de Washington. Ele me ouviu quando eu falei para ele. Ele falou assim: João, tem uma palavra para isso em inglês. Chama accountability. Não tem nada em português. Por que você não escreve? E ele trouxe para mim os primeiros livros que tinha de accountability na época. Todos em inglês. Então, eu fui trabalhando. Foi por um caminho. O primeiro livro que eu escrevi chamava Accountability mesmo. Levei para uma editora, muito conhecida editora, não vou falar o nome aqui, a editora, que era uma sócia. Ela falou, muito bom, muito interessante esse livro, só que não vai dar, a gente não tem mercado, esse conceito não existe ainda no Brasil. Faz o seguinte, escreve um livro para criança. Então a gente coloca para criança esse termo, daqui a uns anos a gente joga para adulto. Eu falei, tá bom. Deixei o material do lado, fiquei mais 4 anos escrevendo, estudando. Voltei com o livro, mandei um e-mail para ela não respondeu. Liguei, ela não respondeu. Mandei flores, ela não respondeu. Eu mandei uma lata de trufa da Chocolate do Jour com um bilhete assim, nunca mais ela me respondeu. Aí eu falei, tudo errado. Procurar outra pessoa. Fui procurar o Salib, José Salib, que é o cara que fundou a HSM, né? Nossa. A HSM é Harry, Salib e Marina. Harry e Marina, maridos e mulher, venderam lá atrás na empresa. O Salib foi um dos últimos a sair. Ele olhou e falou, João, livro infantil? Você tá maluco? Você acha que um CEO vai comprar um livro para criança e... vou trazer esse cara aqui para dar palestra na minha empresa? De jeito nenhum, você escreve para adulto, cara. Eu falei, você tem razão. Fui lá, voltei de novo. Nossa. 4 anos depois. Volto lá para o Salib, tá aqui o livro. O livro chamava De Quem é a Culpa. Ele falou assim, de quem é a culpa, João? Você quer vender para psicólogo, né? Porque só psicólogo que adora culpa. Isso tem que ser um livro de business, cara. De negócio. Você acha que um diretor comercial vai comprar De Quem é a Culpa? Do diretor comercial, acho que até compraria para colocar a culpa em alguém que não vai. Você tem razão. É desgraçado, mas tem razão. Volto 2 anos depois, não demorou tanto. Levei o livro. Ele falou, agora sim. Ele me ajudou a fazer o subtítulo do livro e me indicou uma editora. Aí a editora falou, não dá para editar com esse título em inglês. Ninguém vai saber o que é. E tem outra, as pessoas vão achar que está relacionado à contabilidade. Quando elas descobrirem que é sobre responsabilidade, é aí que não vão querer comprar mesmo. Eu falei, eu não vou mudar. Chega. É esse o título, pronto, acabou. E aí eles falam, tá bom, se vender 1.500, pagou as despesas. O livro vendeu 70 mil exemplares. Nossa. Sem nunca ter ido para um programa de entrevista na TV, Jô Soares, coisas do tipo. Anos passaram, eu fui fazer um workshop para Arezzo. O workshop era sobre planejamento estratégico. Lá em Embu, no Almenate. Então tava o Alexandre Birman, tava todo o C-level dele, o conselho, os conselheiros, Vicente Falcone. E eu tô lá falando de accountability, falei que o contrário de accountability é dar desculpa. Um diretor muito engraçado que fazia piada o tempo todo, mas piada bem colocada, né? Não piada de fora da hora. Chamado Ciso, gaúcho, falou, Cordeiro, então o que você tá falando, que isso aí o contrário de accountability é desculpability, tchê. Tá brincando. Saiu de lá o termo. Aliás, está no livro, tem um agradecimento. Deixa eu apresentar aqui, Matheus, por favor. Desculpability. E aí eu falei pro meu editor, ele falou, João, você tem um material muito maior, porque o livro ia dar inicialmente, o accountability ia dar quase 300 páginas. Ele falou, pega aquele conteúdo seu de de quem é a culpa,
Vamos colocar aqui. E eu fui atrás, pesquisei, e aí saiu esse livro explicando que nós damos as desculpas, não é por má educação, nós, assim, porque as pessoas querem, né? Nós damos desculpa porque a gente tem um instinto, é um instinto de defesa. A gente, a Ana Freud, filha do Freud, a sexta filha do Freud, e também depois a Melanie Klein, trabalharam nesse tema de mecanismos de defesa. Toda vez que o indivíduo se sente acuado, ele chega a elaborar 1, 2, 3 mecanismos diferentes, até 10 tipos de mecanismos de defesa. Como, por exemplo, deslocamento, como regressão. Ele se coloca pequeno. Então, na regressão, se você cobra um gerente regional seu de vendas, ele fala assim, mas eu não tenho equipe, eu não tenho verba, meu território não é grande. É perfeito. Ele está num mecanismo de defesa, ele fica menor. Talvez ele não tenha segurança psicológica e aí ele vem para isso. Isso. Aí, quando o indivíduo entra num mecanismo de defesa de projeção, é quando ele vai culpar o outro. Isso. Não, mas essa meta não fui eu, foi a empresa que me impôs. Eu sabia que eu não podia fazer desde o começo. Por que você não falou? Então, faltou enfrentamento. Então, nós damos desculpas por causa disso. Agora, por que em outros países esse fenômeno é menor? Não estou falando que não exista. Por que é um pouco menor? Porque o contexto, o clima, o que faltaria para o nosso país é um pouquinho de neve. Não do ponto de vista turístico, do ponto de vista adversidade. de contexto de adversidade. Eu conheci uma instrutora de esqui que dava aula lá para nossa família, e um dia, em Colorado, e ela levou a gente na casa dela. Metade da garagem era lenha. Eu falei, por que você tem tanta lenha? Ela falou, porque se faltar energia, isso aqui me garante 20 dias, 25. Eu falei, parabéns, você está muito bem preparado. Ela falou, não, meus vizinhos têm lenha para 40, 45 dias. Eu só tenho para 20. E se faltar para mim, não adianta eu bater na porta deles, porque é sobrevivência. Não é conforto, não é para lareira. É para fazer comida. E eu falei, mas você tem tanta árvore aqui em volta. Ela falou, já vi que você não entende de lenha, né? Tá úmida, animal. O que eu vou gastar de energia calórica para aquecer é maior do que o calor que ela vai me dar. Então eu não posso usar. Fora a multa que eu vou pagar. Então, agora, João, então a desculpa ela vem da cultura e de falta de adversidade. Desculpa, não, deixa eu corrigir. Ela vem de um instinto nosso. São 2 glândulas que nós temos na base do nosso cérebro, atrás da orelha, chamada amígdala. São o tamanho de um caroço de azeitona, é um chip. E dentro de um chip, você sabe, roda um algoritmo. E qual é o algoritmo que roda dentro da amígdala? Escanear perigos 24/7, mesmo quando a gente está dormindo. Só que é essencial para a gente ter sobrevivido. Quando você coloca uma rota no Waze e joga para um bairro e fala assim, você fala, eu não vou aqui. Essa sensação de desconforto é a amígdala que te gerou. Falou, você nunca foi naquele bairro. Por que está assim? Pode crer. Quando você entra num aeroporto grande, numa estação de metrô, e que você pega o celular do bolso de trás, põe na frente, dá uma travadinha assim na mochila, vai no passo de não falo com ninguém, ninguém me pede nada, me pergunta nada, é a amígdala que organizou isso para você. É como se ela falasse, lá vem perigo, vamos segurar. Perfeito. O que acontece no ambiente corporativo? Das 9 às 5, não tem nada fisicamente que vai acontecer com você. Ela deveria estar adormecida, a amígdala. Mas ela não está. Ela está procurando o tempo todo ameaças. E ela encontra um e-mail. E o que ela orienta? Não responda. Essa amígdala é fogo, hein? Fica na tua. Numa reunião de Teams, surgiu um problema. Você tem a ideia. O que ela fala para você? Cala a boca. Vai sobrar para nós, palhaço. Fica aí. No WhatsApp, surge o grupo. Você manda bala, ela fala. Porque ela tem 3 reações. Ou ela parte para fuga, ou congela,
Essa do Teams de fica na tua, não fala nada, é congela. Ou ela ataca. É freeze, flight or fight. Esse é o instinto. O que acontece? Então, todos nós temos. Brasileiros têm, chilenos têm, europeus têm, americanos têm. É da espécie humana. Argentinos têm. Argentinos, deixa pra lá. Mas talvez tenham também. Mas. Tem. Desculpa, irmãos. Tem. Nós amamos vocês. Vocês têm prêmios Nobel, nós não temos. Tá Tem ótimo. vinhos Tem vinho. Ótimo. Boa. É só Uma brincadeirinha. Mas o que acontece? A educação do indivíduo é que vai fazer com que essa amígdala se cale com o tempo. Então, olha que interessante. Na Suíça, por exemplo, alemã, não na parte francesa, eu não sei. Essa história linda que a gente tem aqui de vou levar meu filho na escola, você tomou uma multa. Só isso. Você é divertido no primeiro dia, no segundo dia você toma uma multa e ela é pesada. Teu filho tem que vir sozinho para a escola. Percebeu? Onde o contexto... Essa doeu, hein? Foi no estômago. Vai entrando no indivíduo. Aí você pega, assim, uma escola na Nova Zelândia ou na Austrália. Existem comitês de limpeza. Comitês que limpam as salas, que fazem faxina, que organizam. Você imagina... Você recebeu um e-mail da escola, queridos pais, aqui no Brasil, né? Queridos pais, informamos que a partir do mês que vem seu filho vai fazer parte de um comitê de limpeza. Não vai aparecer a Globo? Vai. Trabalho escravo, trabalho infantil. A escola quer ganhar dinheiro em cima do meu filho. Eu pago. Eu pago é a melhor, hein? Eu fui numa... E os pais e mães estão... assim, agressivos, né? Abrindo um recorte. Eu fui numa escola essa semana, assisti uma apresentação lá da minha filha. Uma escola internacional, não vou falar o nome, por respeito. Lá tinha uma faixa enorme, escrito assim: estamos há 23 dias sem... Os 23 dias era daqueles que você vai trocando. Sem o quê? O que você acha que era o 100? Estamos há 23 dias sem... Não faço ideia. Ofensas dos pais aos nossos funcionários. Aí eu te pergunto. Precisaria ter uma faixa dessa? Caraca, isso sim. Cultura. Eu tô falando de São Paulo. Eu tô falando de uma escola que a anuidade 130, 140 mil. Nossa. Ensino... É quase que uma medicina. Isso. Eu não estou falando de uma escolinha qualquer. Então, nós temos o instinto da amígdala? Temos. Mas a educação que faz com que ela seja contida ou mais expansiva. E o último exemplo, para não ficar cansativo. Não, tá ótimo. Um amigo nosso, cuja filha foi fazer... Um casal contou. A filha foi fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. Ah, essa eu conheço. Essa eu gosto. Essa vale a pena. Escutem. A menina saiu do... O uniforme é sapato social preto. Vocês vão imaginando, né? De verniz. Meia branca até a altura do joelho. Saia xadrez da altura do joelho. Xadrez frisé, né? Até a cintura. Camisa branca social de manga comprida por dentro da saia. Gravatinha. Um blazer da escola. E a escola determinava sem joias, sem acessórios, cabelo preso. A menina, contada pela mãe, sai da escola, solta o cabelo, puxa a camisa para fora da saia, abre 2 botões. A mãe falou assim: João, ela falou que é 2 botões, eu conheço. No mínimo 3 ela abriu. Joga as meias lá para baixo, solta o cabelo e tá indo embora com a mochila aqui e segurando também o blazer. Passa um carro da polícia. O policial abre o vidro e fala: o que aconteceu? Ela: aconteceu o quê? Aconteceu que você tá assim.
Ela falou, já acabou a aula. Ele falou, e daí? Você representa uma instituição? Onde você mora? Lá embaixo. Entra aqui. Vai lá, leva, toca a campainha. Olha o jeito que eu encontrei ela. Não, sabe que ela é brasileira? Eu não perguntei. Não importa a nacionalidade dela. Aí o guarda falou, o que importa é... Ela representa uma instituição que é o motivo de maior orgulho que nós temos nessa cidade. É teu papel educá-la e é seu papel seguir a regra. Uma de vocês duas não estão fazendo a lição de casa direito. Então, o ambiente ajuda, contribui. Aí você fala assim, João, mas nós não temos ambiente. Então, o que tem que ter? A educação. Porque aquela escada que eu falei para vocês, responsabilidade básica, protagonismo, senso de dono, prestação de conta e accountability, todos nós subimos e descemos. Né? Subimos e descemos. Todos nós. Quem se tornou pai, virou accountable em vários momentos da vida. Mãe na pandemia, mais ainda, acho que subiu mais degraus. Né? O problema é que a gente sobe e desce sem ter a consciência, Calixto, de uma maneira intuitiva. Então, uns decidem, eu vou ser assim, eu vou ser melhor em casa, ou na sociedade, ou na igreja. No trânsito, não. No trabalho, o patrão é rico. Desculpa, ele que se dane. A gente vai escolhendo sem parar. O dia que a gente passa a fazer isso conscientemente, intencionalmente, aí a gente se torna accountable. E aí, Nelson? Tem que ser natural. Tem que ser natural, ou seja, orgânico. Agora, antes da gente ir para o terceiro livro e ir para a seara do mundo corporativo, que eu muito quero, eu lembrei de uma coisa. Bom, não é novidade para ninguém que o nosso país está entre os mais corruptos do mundo. Muito bem. E a gente olha lá para Brasília e fala, Brasília, tem que botar fogo, né? Não dá, o pessoal tá lá, o que acontece? Enfim, eu fico ouvindo isso, e aí já vou direcionando a pergunta para você. Eu meio que torço o nariz, porque é a mesma impressão que fala assim, então fechar o Congresso Nacional, tudo muda. Não, acredito que não. Né? Porque lá se reflete o que nós somos. Mas eu vou um pouco além. E aí a pergunta para você. Essa corrupção que se manifesta em milhões, bilhões, multibilhões, ela tem a ver com pequenos atos, que começam com pequenos atos na nossa vida cotidiana? Por exemplo, deu trânsito aqui, então eu jogo para acostamento. Tá bom, joguei para acostamento. Aí eu vou segunda-feira trabalhar. Era um domingão, né? Tava voltando da praia, você sabe como é, tem que chegar logo em casa. Joguei para acostamento. Chego lá na empresa. Será que esse... E aí a pergunta, será que esse sujeito que tem os pequenos delitos no cotidiano dele, que ele acredita que não está prejudicando ninguém, será que esse cara, quando ele estiver diante de uma situação de um corruptor, ele tem mais tendência a se corromper? Será que ele, em virtude desse hábito, dessas pequenas, sei lá, tolerâncias, como que você vê isso, João? Bom, primeiro vamos contextualizar qual é a relação de accountability com corrupção. Tá. Assim, a accountability tem manifestações, né? Como a gente falou, tem a pessoal, Sim. A accountability social, que é quando você decide cuidar de uma praça ou da sua rua. Tem a accountability, que é a origem da palavra, que é contábil ou de seguir processos, que agora é compliance. Tem a accountability corporativa e tem a governamental. Alguns países, algumas decisões passam por secretarias de accountability. Por exemplo, a Suíça, há 2 anos atrás, o governo suíço quis comprar aqueles caças Greenspan, o mesmo que o Brasil comprou. Uhum. E aí fizeram orçamento, acho que era coisa de 12 caças assim, e levaram e tiveram um referendo, né, coordenado por processos accountable, referendo. E a população respondeu assim, nós estamos em guerra com quem? Não, com ninguém. Então, gasta esse dinheiro com outra coisa. Pronto. Nos Estados Unidos você tem o GAWA, Government Accountability Office, que é um prédio
em Washington, fui visitar, como se fosse um ministério. Não estou falando que é o país mais Não, claro correto que do não. mundo. Uhum. Porque erros tem em todos os países. Agora, a observação que eu faço sobre o Brasil é o seguinte. Você falou que o Brasil é um dos mais corruptos do mundo. Hoje a gente deve estar, segundo a Transparency.org, na posição 89, Olha. 90. Estamos melhores do que a gente imagina. Lembra que número 1, 2, 3 é bom e número 170 é péssimo, né? Péssimo. 170 nós estamos falando de Haiti e Etiópia. E número 1, 2, 3 nós estamos falando de Nova Zelândia, Dinamarca, Suíça. Dinamarca, Finlândia, Suíça, Noruega, né? A Austrália. Bom, eu não sei se muitos brasileiros já moraram num país de corrupção alta, acima de 140. Eu já fiz trabalhos na África. Vou citar os países só para não ter aqui algum... Porque quando fala-se África, você tem desde continente. Botsuana, que é um exemplo de país correto, até casos mais... Assim, eu fiz trabalho em Moçambique e no Malawi. Em alguns desses países, a corrupção chega até você. No nosso país, ela não chega até você. É você que vai até ela. Por exemplo, você vai cortar uma árvore na frente da tua casa. Você liga para a prefeitura. Você que foi. Aí a resposta é, às vezes, essa árvore é centenária, hein? Não vai dar para cortar. O senhor vai tomar uma multa. Mas eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa que o senhor acerta lá com ele, não fala nada comigo. Você que foi. Entendeu? É diferente. Em alguns desses países, ela vem até você. Por exemplo, eu vi brasileiros ali trabalhando ali pela Vale, a gente estava na praia, o pessoal estava jogando vôlei, o pessoal estava vendo, a polícia vem até eles e pergunta: vocês têm autorização para esportes náuticos? Você percebeu a diferença? Muita. Né? Então, eu só estou fazendo isso em defesa ao nosso país, que nós estamos no meio. Éramos melhores há 20 anos atrás. Éramos melhores. A gente estava na posição 57, Ai. 60, 62. Hoje a gente encostou em 85, 90. A sociedade, ela foi cedendo um pouco para isso. Por isso, a questão da educação. Tão importante. Mas então, aí primeiro, obrigado pela aula, mas voltando, aquele sujeito que pede pro fulano, segura meu lugar aí na fila. Não, deixa eu pegar aqui o acostamento. Pergunta, esse cara, ele é mais, digamos, ele tá mais disponível para topar um ato? Tá. E por quê? A gente descreve assim no nosso conteúdo que o indivíduo accountable manifesta seus comportamentos, manifesta sua accountability em 10 comportamentos. Né? Um dos comportamentos é interesse genuíno. Ele fazer sem esperar nada em troca. E tem muita gente que faz isso aqui. O cara faz sem esperar nada em troca. E o indivíduo que é o oposto, ele faz sempre por algo interesse. É aquele pensamento assim, o que eu vou ganhar se eu fizer isso? Às vezes até a gente ouve um colega falar para outro, você vai ganhar o quê? Não, você fazendo isso, larga a mão de ser besta, não faz não. É como se tivesse uma moeda invisível, que eu teria que ganhar algo em troca para quê? Esse tá com a portinha da corrupção aberta. Esse no serviço público vai pegar dinheiro. Mas é a educação mesmo. Você falou da educação. No começo eu não concordei muito, mas... Pode discordar de tudo, que nós estamos falando de um conceito abstrato. Mas depois você foi falando e ele vem... Porque essa cultura, na minha opinião, é a cultura. Estou falando cultura, mas para mim é a cultura que a gente tem de você sempre... Você foi no médico e pegou um recibo e você sabe que o teu reembolso é 100 e você tem uma consulta de 300 e você pede 3 de 100. Se você falar com muitas pessoas sobre isso, a pessoa fala, não, peraí, cara, mas eu peguei uma por mês.
A pessoa ela não tem a educação do entendimento de que isso é um ato ilegal. Você deu um exemplo ótimo, Nelson. E é por isso que o plano de saúde, às vezes, custa o que custa. Porque existem esses desvios de conduta do indivíduo. Mas eu sou meio otimista incorrigível. Eu acredito muito que a educação tem um papel muito importante. Eu já vejo, assim, pela geração dos meus filhos, essa história de passar no acostamento, alguns conceitos que eles verbalizam. Sim. Você deve ter visto também nos seus. Sim, muito. Está vindo uma geração muito melhor, mais indignada e muito mais firme nos seus princípios. Então, é verdade. Eu vejo isso. Enfim, eu tenho 3 meninas, concordo. Agora, fazendo o papel do advogado do diabo ao mesmo tempo. E aí, queria entender o accountable essa geração mais comprometida, o selo verde e tal, calma aí, pera lá, mais inclusiva. Mas grande parte dela, logicamente que muitos, por causa de uma exclusão social, econômica, são chamados de neném, né? Então o cara tá lá. Então, muito bem. Se eu sair para ir para a faculdade, sair. Se eu não sair, papai tá aqui. Mamãe também. Papai me deu tudo que eu tenho. Papai é o pai helicóptero. Filho, você tá bem, não sei o quê. Quer dizer, eu fico olhando assim, e na minha época, cansei de ir lá para o centro da cidade, chegar 7 horas na corretora de seguros para poder tomar o café, que era um pão com mortadela, e quem chegava às 7h30 não tinha. Eu falava, bom, eu vou lá, porque eu tomo esse café, como esse pão com mortadela, e aí me seguro até o almoço, e eu conseguindo tirar um primeiro plano, vendendo um plano de saúde, eu vou garantir o almoço, e isso aí, sei lá quantos anos atrás, tinha 16, 17 anos, mas eu tinha que ir, porque eu tinha, entendeu? Hoje eu olho pro pessoal, assim, essa meninada, e eu vejo assim que eles estão assim numa coisa olha, a lei do mínimo esforço. Sou mamífero, não nego, gosto de sombra e água fresca. Como que você vê isso, João? Bom, é uma geração que não teve... Lembra que a gente falou de circunstâncias, então, de adversidades? Pronto. Assim, vamos lá, você, Nelson, eu não sei, na casa que você nasceu, era um banheiro no corredor ou no teu quarto? A primeira com o meu pai e com minha mãe era fora. Então eu tinha que descer uma escada, era fora. Okay. Depois eles se separaram, eu fui morar com a minha avó e com o meu avô. E o banheiro? E ali era no corredor. No corredor? Isso. E o teu banheiro, quando você era criança? Corredor. Corredor. O meu também. Você nota que seus filhos, nossos filhos, o banheiro... O que acontece? Já entendi já tudo. Já nasceu com o banheiro dele. Acontece o seguinte, o controle fisiológico deles é diferente do nosso. Assim, quero agora, vou fazer agora. Nós tínhamos que esperar. Fisiologicamente, para tomar um banho. Eu não posso demorar no chuveiro, porque tem um batendo na porta. Aliás, era elétrico, gastava energia, tomava esporro. Isso. Entendeu? Agora não. Não é só o banheiro, é a televisão dentro do quarto. É Netflix, 24 horas. É celular, informação instantânea, lazer instantâneo, 24/7. Então, a musculatura da paciência, a musculatura da persistência, de insistir, a musculatura da espera, ela não é a mesma que a nossa. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz com meus pais, eu era pequeno, eu sou o caçula de 5. Meus pais, minha mãe tinha parentes em Recife. E a gente morava no interior do estado de São Paulo. E nós fomos de carro. Assim, Kombi, se a gente pode chamar de carro. 4 dias e meio de viagem. E era feliz pra caramba. Você não tinha o que fazer. A gente ficava no carro fazendo soma de placa de caminhão.
Ó, 25, 27, também tinha 4 números, né? Você errou, burro. Agora, quando meus filhos eram um pouquinho menores, eu ia de São Paulo a Campinas, e eles vendo na televisãozinha no banco de trás, DVD, e eles ficavam, já chegou, pai? É isso aí. Pai, já chegou? Pai, falta muito? Puta que saco, pai. É isso aí. Entendeu? E foi aí que eu percebi assim, esses moleques estão vindo com outro software. É outro contexto, é outra realidade. Isso não quer dizer que eles não são bons. Isso quer dizer que eles são apenas diferentes. São diferentes e desafiadores. É. Muito bem. E agora eu quero ir pro... Mas eles vão ter que aprender. Por quê? O tempo das viagens pode ser diminuído. O banheiro pode estar perto. Mas tem coisas que não mudam nunca. Quando eles ficarem grávidos, serão 9 meses de gestação. Muito bem colocado. Não vai ser 2 meses. Não dá para você fazer uma refeição em 5 segundos. Não dá. Não dá. Não dá para fazer sexo em 2. Ou vão deixar de fazer, né? Como tá falando que já tem um problema aí de... Mas, enfim, vão ter desafios e sem dúvida, são a carreira grandes. vai demorar para crescer também. Ah, não posso chegar e ser diretor. Não pode. Mas por quê? Eu já falo aqui, papai mandou eu pro intercâmbio, eu falo 2 idiomas, eu fiz não sei o quê. Não. E aí eu quero desaguar no 3º livro, Cultura Ability. Cultura é o principal responsável pela performance das empresas. E eu sei que você é um mestre nisso. E aí, João, como que você descreveria a predominância da cultura organizacional nas empresas brasileiras? É claro que não tem, né, uma fórmula, lógico, mas se você tivesse um raio-x assim, sabe, e desse para entender mais ou menos qual a interpretação que a gente pode ter, você diria o que, assim? Eu diria que primeiro, eu sou muito grato para as empresas que eu pude prestar serviço, porque foram elas meus grandes ensinadores, mestres e professores de cultura. E uma delas, eu não estou falando que é a melhor empresa, só estou contando o que eu vivi lá, é Ambev. Eu prestei serviço para a Ambev de 2000 a 2017. Né? Caramba! No Brasil e no exterior. E eu pude ver, Calixto, o efeito de uma cultura. Quando eles compravam uma cervejaria nova, por exemplo, no exterior, eles mandavam sempre um trio. Eles mandavam uma pessoa de um comercial, um de TI e um de gente, no RH. E depois me mandavam para falar de liderança e de cultura. E eu vi, mais de uma vez, cervejarias que eles compraram na América Latina e eu voltar 7 meses depois e o EBITDA está 4 vezes maior. O mesmo produto, a mesma instalação, a mesma máquina, a mesma marca. Simplesmente pelo processo e pela cultura de pensamento de dono. Então, eu vi muito... Eu não estou falando que eles são perfeitos, eles erraram muito. Não, claro. Também, principalmente na questão de clima, estão reaprendendo, agora é outra empresa. Mas eu pude ver, e eu encontrei ilhas de accountability no país. São empresas, são regiões, são cidades que se destacam dos demais. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar daquele mito que virou, que é por exemplo, um brasileiro que foi visitar uma empresa na Suíça, aí chegou lá e foi visitar com um executivo, chegaram cedo no estacionamento. Vocês já ouviram isso? Ah, e já. aí não pararam lá na porta? Sim. Por Pararam quê? lá no fundo. Por quê? Ah, porque quem chega atrasado... Ótimo. Se você for aqui em Osasco, 7 horas da manhã, você chegar no pátio da Zéia Brown-Broveri, você vai ver isso. Entendeu? A gente tem ilhas. São os mesmos brasileiros. Assim, a Embrapa é uma ilha de excelência e de accountability. É um órgão público. O SUS. Eu fui tomar vacina
no posto de saúde perto de casa. Entrou uma trupe de palhaços brincando com as pessoas. Palhaços, fingindo de médico, sabe? Um tava com uma injeção desse tamanho, ia dando na bunda do outro, o outro ia pulando assim, para distrair as pessoas que estavam lá. Onde tem isso? Eu tenho um texto de uma americana que veio para o Brasil passar alguns dias de férias no Rio de Janeiro. Veio ela, o marido e 2 filhas pequenas. A filha pequena de 7 anos correndo de um lado para o outro no quarto do hotel, tropeçou no banheiro, bateu o rosto no bidê. O bidê quebrou, deu um talho. Aquilo é uma navalha, não é? Deu um talho no rosto. A menina começou a jorrar sangue, ela enrolou uma toalha, desceu correndo, falou em inglês assim, hospital, né? Aí botaram ela num táxi amarelo. O táxi levou ela para um hospital público. Aí ela foi atendida, tal, não sei o quê. A menina já estava lá prontinha para ir embora. Ela, quanto que é a conta? Como é que eu pago? Ela falou, falaram, não tem conta. Não tem despesa. Então eu posso ir embora? Não, tá faltando um cirurgião plástico. Quando falou em cirurgião plástico, a mulher tremeu, porque cirurgião plástico nos Estados Unidos significa você vai à falência. E aí veio o cirurgião plástico, olhou, fez uma sutura diferente, colocou um curativo e falou, daqui a 15 dias você tira o ponto. Ok. A mulher foi lá para os Estados Unidos, mora em Indiana. No dia de tirar o ponto, foi lá num pediatra que ela costuma levar as crianças. A enfermeira olhou e falou, eu não sei tirar esse ponto. Chamou o médico olhou e falou, isso aqui eu nunca vi. Vou ligar para um amigo meu que é plástico. Ligou, fez uma videoconferência com o celular. O amigo falou assim, acho que eu vi num congresso. Faz assim, pega lá por baixo, tá vendo onde tem aquele fio? Dá um puxão para baixo assim, 3 vezes, acho que vai sair tudo. Saiu tudo. Ficou um risquinho rosa assim, que vai sumir com o tempo. Aí ela foi estudar como é que um país tem um sistema de serviço público, médico, com direito a cirurgião plástico. E ela encontrou, sabe o quê? Ela foi parar num médico, ela falou, é um tal de doutor Ivo Pitangui, que era amigo dos militares. E ele colocou na lei, ele pediu para colocar, que no SUS tivesse uma condição para tratar o rosto das pessoas, porque ele acreditava que o rosto de um indivíduo machucado ia afetar a autoestima dele. Perfeito. Você tem Embraer, uma ilha de excelência. Então nós temos no nosso país várias ilhas de accountability de excelência. Entendeu? A gente precisa se espelhar nelas e acreditar que a gente pode expandir o que nós somos. E o empresário que está nos ouvindo, ou o CEO, ou os C-levels da vida, falando, meu Deus, espera aí, tem ilhas de accountability. Como eu poderia começar aqui na minha empresa? A minha empresa é pequena, a minha empresa é média, a minha empresa é grande, não importa. Eu começaria por onde, João Cordeiro, mestre do accountability? Mas também não, eu Mestre. só escrevi os livros. Menos. Não, só escrevi os livros. Eu acho que cada empresa tem um movimento próprio, tem uma dinâmica própria. A gente não sabe. Eu tenho uma cliente, que eu vou preservar o nome dela, ela tem uma grande distribuidora de alimentos. E ela faturava, há 2 anos atrás, coisa assim de 250 milhões de reais ano. O marido dela era sócio. Eu estou falando isso, que cada empresa tem um movimento diferente. O marido foi fazer implante de cabelo e deu ruim a anestesia. 3 dias depois ele morreu no hospital. Aí ela, que sempre cuidou da controladoria, do financeiro, ela não controlava o comercial, nem sabia lidar direito com vendas. Ela não sabia a parte logística, relacionamento com as indústrias. As pessoas, os funcionários começaram a chegar para ela e falavam, dona fulana, o que eu faço? O que ela fazia? Né? Ainda em prantos, meio chorando, ainda em luta, ela falava, olha, faça o que você achar melhor.
faço o que você achar melhor. E o que aconteceu foi que as pessoas se sentiram autônomas, se sentiram com autonomia e passaram a pegar aquele processo para eles. Então a empresa cresceu 20% no outro mês, 23%, 27%, 30%, 32%. Hoje ela fatura 850, 870 milhões no ano. Graças a quê? Graças ao sistema de autonomia que ela deu para as pessoas, mas não porque ela fez um curso em Harvard, simplesmente por uma necessidade. Por uma questão de necessidade. Mas ela delegou. Ela delegou, mas ela tinha um time com uma cultura, ou um time que se sensibilizou. Eles assim, por dó, inicialmente agarraram o negócio. Mas, assim, dó não dura muito tempo, né? Assim, você não fica em luto um ano, certo? Você fica em peso, mas 2 semanas, 3, 1 mês, 2 meses. Quando você tem uma organização grande, embaixo você tem pessoas que você delega tudo. E você sabe que essa pessoa vai cuidar e tudo mais. Você tem pessoas que você tem que acompanhar mais de perto. E tem pessoas que você tem que empurrar. Mesmo as pessoas que você tem que empurrar, de alguma maneira, para mim não vale a máxima de que você tem que trocar. E você não vai conseguir só com águias fazer um negócio decolar. Porque mesmo aquela pessoa que você tem que empurrar e fazer alguma coisa, essa pessoa tem algo para te entregar. Não tem muito mais o que contratar. Perfeito. A contratação é terrível e você coloca a pessoa, você tem 50% de chance da pessoa dar certo, 50% de chance da pessoa não dar certo. Esqueça. Contratou 2, um dá certo, o outro... Mas você gastou dinheiro com esse outro. Muito. Onboarding, seleção e tudo mais, e você conseguir fazer isso daqui. Mas o que você tem que ter são pessoas que você consiga entender a integridade dessa pessoa, que você consiga ver. Talvez não seja o melhor técnico. Talvez não seja o melhor vendedor de tudo mais. Você tem que ter uma pessoa que você consiga ver dentro dos olhos dessa pessoa, que essa pessoa vai ser íntegra e vai te entregar, e vai te incorporar numa cultura, vai se adaptar a essa cultura de cobrança e tudo mais. Então, agora, na tua pergunta, o que o empresário pode fazer, né? A gente escolheu como metáfora um desenho que é um desenho com uma árvore e 3 elementos. Por quê? Porque cultura, a origem da palavra dela é cultivo. Né? Algo que você precisa cuidar e com atenção, tirar pragas. Né? E por que 3? Boa. Ótima! Por que 3? Porque 3 em antropologia é o início de um bando. Na sociologia é um grupo. No Código Penal é uma quadrilha, 3 ou mais. Na religião cristã é Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Na psicanálise é id, ego, superego. Então, por que a gente trouxe isso? Falei que eu aprendi um monte, desculpa. Por que a gente trouxe isso? Porque nenhuma empresa que a gente viu uma transformação de cultura foi o dono sozinho. Ele, um RH e o comercial. Ou ele, um CFO e o comercial. Ou ele, a RH, sabe? E alguém. Ele sozinho não faz esse movimento. A pessoa sozinha não faz. É por isso que a Ambev mandava 3. Não mandava 1. Mandava 3. Não mandava 5. Mandava 3. Então, o que um empresário pode fazer? Se alinhar com um ou outro que mais estão engajados com ele ou com ela. E a primeira coisa a decidir é, vamos elevar o nível de tolerância nosso? Ou seja, ele não... né? Vamos tolerar menos, então é baixar, né? Baixar o nível. Vamos aumentar o nível de exigência. Isso. E começar a não tolerar tanto desculpas, respostas imaturas, sabe? Que não agregam. E levando a consciência das pessoas. Através de orientação, de mentoria. Quanto tempo leva para você mudar uma cultura que ela é doentia para uma cultura de resultado? Quanto tempo essas 3 pessoas elas conseguem? Elas têm que chegar e cortar o mato e... Vamos colocar uma empresa grande, né? Uhum.
Em geral, 3 anos. Esse é o processo. Perfeito. Eu queria... É um processo lento. Não é algo da noite Eu pro já dia. vi coisas rápidas, muito rápidas, mas com demissão, com muitos desligamentos. E também já vi uma coisa muito curiosa, que eu acho que tem muito autor lá fora que tinha que estudar esse caso aqui, porque tem o Edgar Schein, que vamos dizer assim, é o Freud da cultura. Ele fala assim, uma empresa A não pode copiar e levar a cultura da empresa A para a empresa B. Você não pode copiar a cultura. Mas eu já vi. Não fui eu que fiz, mas eu vi. Um grupo de administração de shopping centers, que hoje mudou de nome, que foi vendido, administra o shopping center de Vila Lobos. Ele era o Carlos, ele era um dos conselheiros da Ambev. Ele pegou a cultura da Ambev, onde estava escrito bebidas, ele trocou para shopping centers. E essa cultura, ele contratou 17 pessoas da Ambev e falou, eu quero isso na minha empresa. BR Malls. Hoje eu não sei se o nome do grupo é. E por que eu sei que funcionou? Porque ele me contratou para fazer um roadshow de Manaus até Rio Grande do Sul, 12 workshops, para comunicar isso. E 1 ano e meio depois, o EBIT da empresa já estava outro. Então, os movimentos numa empresa, elas dão cada um de um jeito. Mas vamos deixar esse exemplo fora. Eu só coloquei como curiosidade, em geral, 3 anos. Ok. Se o CEO for protagonista nesse processo. Quer dizer, de novo aquela questão de cima para baixo, né? De cima para baixo. Eu não conheço caso de cultura consolidada que o CEO não se envolveu. Ou o dono, ou o presidente. Isso é um recado para aquele CEO e para aquele dono que de repente está sofrendo com a cultura? É recado. E é muito curioso, eu conheço uma empresa no ramo farmacêutico muito bem sucedida, assim, com faturamento nas tampas, e o CEO, ele não leva à frente a cultura, e não só não leva à frente, como ele não mostra a cara dele. Em reuniões online com investidores, bancos, fundos, ele faz a reunião com câmera fechada. Que é a antítese do que fala as cartas de Jeff Bezos, o Satya Nadella da Microsoft, o próprio Steve Jobs, que fazia questão de à frente vender os produtos dele, né? Sim. Esse cara faz reunião de câmera fechada. Mas você vai falar assim, mas a empresa dá um baita resultado? Dá, mas poderia dar um resultado maior. Quer dizer, a questão não é quanto ele está ganhando, é quanto ele está perdendo. Quanto que ele poderia deixar. E ele não está a serviço da empresa. Quando ele opta por isso, por questões de timidez ou conforto, ele coloca a empresa a serviço dele. Não ele a serviço da empresa. Você sabe que quando você tem, de novo, uma equipe grande, você não tem como você querer impor um ritmo, um segmento, uma direção, se você não está na frente e se mostrando. Você tem que... Porque senão você só fala e a pessoa não vê você fazendo o que você fala. Quando a pessoa não vê o walk the talk, você não vai criar liga com as pessoas. É muito comum você ver pessoas falando assim, pô, você faz exatamente o que você fala. E você vê muito comum também falando assim, cara, por que esse cara tá falando isso se a gente vê que ele não faz isso? Olha, posso contar um caso positivo de pelo amor cultura de Deus. brasileira? Uhum. Porque quando a gente fica falando, ouço palestras de cultura, e a pessoa dá exemplo de multinacionais ou de empresas do Vale do Silício, eu falo, gente, Brasil é diferente. Outro mundo. Brasil é outro mundo, não é para qualquer um. Exato. Né? Perfeito. Aqui é difícil. 100%. Vou dar um exemplo de uma empresa brasileira de fertilizante. Planeja tudo hoje, amanhã já acabou, muda tudo. E assim vai. Olha o câmbio onde está, a taxa ia cair, a Caixa Econômica ia liberar financiamento, Nossa, ia sair os imóveis parados, não vende menos tomada, e aí? Desculpa, vai. Vou dar um exemplo de uma empresa brasileira chamada Cibra Fertilizantes, a sede, teoricamente, é em Salvador. Eles têm 14 fábricas, né? É esse camarada aqui, ó, Santiago Franco, que escreveu isso no verso do meu livro, essa nota, né? Santiago Franco é colombiano, veio pro Brasil e
eles compraram uma fábrica em Massari, do lado de Salvador, no polo petroquímico. Eles mandaram um e-mail lá para o gerente da fábrica. Olha, os donos mandaram, a gente vendeu a empresa. Ele chegou lá e se apresentou. Eu sou fulano, CEO. Ah, legal, muito prazer. E ele falou assim, onde eu posso sentar? Aí o gerente da fábrica falou assim, o gerente da empresa falou, olhou assim, não tem lugar. Ele falou, mas você não pode me dar uma cadeira? Né? Isso falando para o CEO, né? O gerente respondeu assim para ele, mas se eu for dar uma cadeira para você, vou ter que tirar de alguém, né? Ele falou, ok. Pegou o carrinho dele alugado, foi num centro comercial, sem falar português, comprou uma cadeira que ele achou a única, de encosto alto, de tom de pele de onça. Levou para lá. Claro que a primeira ação que ele fez foi demitir a anta, né? E foi arrumando a empresa. Eu tô imaginando a cadeira com pele de onça. Ele tem essa cadeira até hoje. Até hoje. Sim, virou mito, imagina. Virou, chama arquétipo. Isso. Quando você materializa Perfeito. algo, né? Dá um símbolo. símbolo. Artefato, desculpa. Arquétipo é do indivíduo, artefato. Desculpa o meu português. E ele foi levando a empresa num ponto que chegou uma hora onde a área comercial começou a querer continuar vendendo do jeito deles. E ele achava que não era correto. Não vou entrar em detalhe para a história não ficar longa. Aí o diretor comercial, num determinado momento, falou, então é mais ou menos assim, se quiser é assim, se não quiser eu tô fora. Ele falou, então você tá fora. Mas vai gente da minha área. Eu falei, não tem importância, você pode ir. E saíram. Saiu o diretor comercial e ele levou mais uns 9 ou 11. Ele assumiu a área comercial, ficou 2 anos até achar uma pessoa. 2 anos. 2 anos acumulando essas duas funções. Ele estipulou uma reunião que ele deu o nome de DDE, Diálogo Diário de Excelência. Excelência, isso. Das 9 da manhã às 9h15 da manhã. Fábricas, escritório, estão lá das 9 às 9h15. Só pode falar coisas boas. Só pode contar histórias boas. Casos relacionados à cultura, aos valores que ele acredita. Veio a pandemia. Ele percebeu que 1 mês depois, 2 meses depois, ele estava trabalhando melhor remotamente do que presencialmente. O que ele fez? Devolveu os escritórios, 2 andares que tinha, pegou esse dinheiro e separou para fazer uma verba para encontros presenciais ao longo do ano. 5 encontros. Resumindo, hoje a empresa dele, o mercado de fertilizantes cresce em média de 4 a 5,5% ao ano. Um ano muito bom, 5%. Ele cresce de 9 a 11% ao ano. Não tem escritório. 100% presencial. Todo dia, das 9 às 15. Reunião no Teams. Não tem choro. Não é ele que conduz a reunião. Existe um comitê que organiza as pautas. Tem fila para conduzir. A diretora de RH, a Cris, falou um tempo para mim, João, ela falou, acho que é em agosto. João, se eu quiser hoje me inscrever para conduzir, vai ter vaga só para fevereiro. Porque os funcionários tomaram posse disso. 100% online. 100% online? 100%. E eu perguntei para ele, o que mudou? Ele falou, mudou que além de a gente estar trabalhando melhor, eu contrato melhor. Porque antes eu tinha que pegar uma pessoa, convidar ela para ir para Salvador, levar a esposa, ficar mostrando a cidade inteira. Pagar 30% a mais às vezes. Mostrar que Salvador é a melhor cidade da América Latina. E em alguns aspectos, mas em outros não. Hoje, ele falou, eu contrato gente do Brasil inteiro. Que as pessoas querem. Muito legal. Olha, gente, eu ficaria aqui até amanhã. Realmente é uma aula. E obrigado, João Cordeiro. Mas antes, eu tenho algumas perguntas de caráter mais, digamos assim, pessoal.
Eita! Não, só não posso dar o endereço do meu cabeleireiro. E aí a primeira é... Poxa, 2024 tá aí se findando. Não sei, eu olho para 2024 tenho a impressão de um ano muito... Para não dizer outra coisa, estranho, né? Talvez esquisito no sentido de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes eu passo uma semana, falo com a minha esposa, nossa, parece um mês. Tantas coisas aconteceram. E aí, para vocês, primeiro João Cordeiro, depois o Nelson, o que ficou de 2024, assim? De todas as suas andanças, assim, qual o insight, qual o aprendizado, enfim, alguma coisa que você tá até esse momento aí, lógico, não terminou, né? Estamos ainda em novembro, o que... Bom, ficou claro que aquilo que se falava 10 anos atrás de mudança climática e de efeito estufa, ficou claro que a fatura chegou, né? Quer dizer, não é uma papagaiada. Não. A fatura chegou com chuvas fortes no Rio Grande do Sul, com incêndios, é a menor taxa de nível de água no Pantanal. E não é só no Brasil, né? No mundo, de uma maneira geral. Então, ficou claro o seguinte, a gente tem aí uma pauta muito importante nesses aspectos, que não é só o governo, muda em nós também, né? Então, assim, alguns aqui têm café Nespresso em casa, né? Cada cápsula daquela que você usa vai para onde? Aqui em São Paulo, aqui existe um processo de reciclamento, reciclagem. Mas você vai para outras cidades, não tem. Assim, você vai deixar querer tomar cafezinho? Porque aquecimento global não é só o governo que vai mandar. Entendeu? Você vai abrir mão do seu consumo? Cada aparelho que você compra, cada embalagem que você usa. Então, esse é um tema da população em geral. Eu acho que 2024 me trouxe essa reflexão. Por outro lado, eu vejo que foi um ano muito bom para a economia brasileira. A gente está terminando o ano com uma taxa de crescimento de 3,1%, 3,2%. Nós vamos ver quanto que vai fechar o Banco Central, vai fechar % de crescimento dos países do G20. O Brasil foi um dos 5 que cresceram. A gente está chegando no final do ano com uma moeda forte. As pessoas acham que o Brasil, que a moeda é fraca, que o real é fraco, mas ele aguentou muita porrada, ele aguentou conflitos militares, muita boataria externa, e o real segurou um pouquinho, graças aos 380 bilhões de reservas cambiais, né? E a gente está chegando também num momento de economia crescente, com taxa de desemprego baixa. Ela começou o ano com 8,3, 0,5 taxa de desemprego. Nós vamos chegar a 6. Lembra que 5 é a raspa do tacho. Se você pegar essa jarra de água e virar de ponta cabeça, não tira toda a gota. Você concorda? Só se você passar um guardanapo. Aquela umidade que fica ali, é mais ou menos isso numa população. 5%. Gente que não quer trabalhar. Você deve ter na tua família, amigo, parente, alguém que não quer trabalhar. Não é? É isso aí. É mais ou menos 5%. Nós estamos quase nisso. Então, assim, o país cresceu com tudo isso. Eu acho que a gente tem que saber o que vai fazer com esse crescimento daqui para frente. Muito bem. Sabe as palavras. E você, meu querido Nelson? Eu concordo com o João. É um ano bom para o Brasil, exceto você não conseguiu agregar valor à renda do brasileiro. Então você tem... Verdade. A renda não cresceu do brasileiro. Alto endividamento, né? Então das pessoas e do governo em especial,
que ficou aí para apresentar um plano, desmarcou já 2, 3 vezes E não vem. agora vem com uma história que tira dos militares. Mas aumentou o número de milionários, o que quer dizer que aumentou a desigualdade, né? Então. Porque se não cresceu a Perfeito. renda... Perfeito. Tem isso, a Bolsa só Bem lembrado. não se sustenta acima dos 130 mil pontos por conta das variações cambiais que você tem e o dinheiro migrando para lá e para cá por conta de um Estados Unidos e tudo mais, mas ela vai se consolidar o ano que vem, com certeza, acima de 140, 145 mil pontos. Significa que as empresas estão lucrando, sim, no país. Isso. Você tem uma base de 23 muito baixa também, porque foi um ano de medo, né? Por conta Muito, do é governo verdade. Lula assumindo o que vai ser, o que não vai ser. O empresariado como um todo não investiu, não fez capex, não fez opex. Falar com palestrantes, falar com esse pessoal, passou apertado porque o pessoal não soltou o dinheiro. Então você tem uma base baixa também que faz isso, mas o medo se provou que ele e quando foi o Lula em 2000, eu lembro em 2002 também, foi a mesma coisa. 2002, não? 2002, se não me engano. É o primeiro ano dele. Ele assume em 2002, é isso? Bom, não sei, depois a gente vê. O Matheus está checando ali. Mas, enfim, Vamos ver se é 2000, 2002, mas enfim. Eu acho que é 2000, 2004, Primeiro segundo mandato. mandato, 2008, Pode ser, isso. Dilma. E o que acontece é que tinham medo no primeiro momento É e isso, depois Matheus? você viu. Depois você viu que. É que comecei a trabalhar naquela época. Não sei. Eu gostei dessa. entreguei idade. Ó, amígdala. Mas o medo, aquele medo também, eu lembro que tinha e ele não se fez. E uma outra mudança que tem, que pode fazer uma transformação, a despeito de não ter dinheiro, tá? É que você tem uma mudança nas cidades agora, indo muito mais para um lado, para uma direita, que pretende ter mais uma austeridade e menos um investimento social. Quando você tem a esquerda, você tem mais investimento social. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, estou dizendo que tem um investimento entendi. mais no social, e quando você tem uma direita, um investimento mais em infraestrutura que pode movimentar e melhorar um pouco melhor o país para o futuro. Mas falta dinheiro. Hoje você tem muitas construções, eu estou na construção civil, muitas construções prontas, com crédito validado para a pessoa física que está indo habitar, mas você não tem a liberação do dinheiro, então você tem o imóvel parado ainda. Olhem quantos prédios... Seja da Caixa ou seja de banco. Não tem poupança, você não tem caixa, todo mundo segurando e você tem a taxa de juros mais alta, todo mundo vai na caixa, a caixa, vocês viram, acabou de aumentar o mínimo para você comprar. Então, se você consegue mexer um pouco aqui, nessa parte da poupança, para liberar, construção civil sempre foi um dos grandes injetores de dinheiro no capital brasileiro, você consegue puxar isso também. Agrobusiness também, você teve uma safra que é sofrida por conta também dos problemas que a gente teve de climáticos e tudo mais. Isso. Então, no mix total, você tem um ano bom para a economia. Você não tem um ano ruim para a economia. Não. E o Brasil cresce, se você for ver, 2% em média todos os anos. Ele vem nisso. As empresas que aprenderam isso, elas estão na frente. Elas estão na frente. Ele está no 2, ele vai no 2. Porque não fica entre aquilo que o João falou, né? A super coragem vai fazer uma coisa doida e a covardia, né? O medo extremo. Não são extremados. Não vou investir nada esse ano. O Lula assumiu. Assumiu. Não vai. Vamos ficar aqui todos na Berlinda. Calma, eu falo com vários empresários da construção civil. Eles não investiram. Não vou terminar, não vou fazer o lançamento, não vou fazer. Eles pararam esperando porque tinham medo do que... Teve lançamento de alto padrão, né? Esse é um mundo à parte. Mas é o nicho do nicho do nicho. Sim, e esse é o cara que ele vai lá, ele paga à vista, ele tem 15, 12, 20 milhões, 30 milhões, ele paga à vista, é um mundo à parte. Esse vai muito bem, esse continua indo... Mas não dá para medir a economia do país por causa disso. Não dá. Mas você tem no país 30, 40 milhões de habitantes que tem muito dinheiro. Então, os nichos de mercado de luxo, eles vão bem também, porque qual é o país que tem 30, 40 milhões de pessoas no mundo que tem alto poder aquisitivo? Exato. Então, você tem esses searas bem positivos que você pode ganhar muito e investir muito também. Quer dizer, então, no teu caso, 2024, o que você extraiu, o que você aprendeu, o que você, enfim,
Cara, eu leva tive... até agora? Falando do lado pessoal, eu tive um susto, porque eu pus 3 stents, eu falei pra você. Nós falamos isso nos bastidores, De não uma é? vez só? Os 3 de uma vez só. Quer dizer, você olhou e falou assim, o que é a vida? Eu repensei um monte de coisa, não tem dúvida. Você fica maluco quando A que acontece mais isso. mexeu com o seu cotidiano foi qual? Das que você pensou? Cara, viver, gastar alguma grana no que você fica esperando para gastar. Muito o que aconteceu com o pessoal na pandemia, eu acho que eu fiz esse ano para... Cara, se daqui a pouco eu sou jovem, né? Não vou falar a minha idade, mas eu estou bem jovem. Quer dizer, você tá com... Olha, Vamos gastar. Deixa eu me permitir. Não é? Que custo, vai. Vou ficar acumulando. Tem um trecho de uma poesia do Jaime Caetano Brau, que é um poeta gaúcho, sensacional. Ele fala assim, guardar dias para o futuro é sempre uma grande tolice. Perfeito. Os juros que a vida cobra é sempre a velhice. Nossa. Boa. E agora, para a gente fechar, eu aproveito essa poesia que João Cordeiro trouxe para nós e quero fazer a pergunta, ao meu ver, mais desafiadora de todas. Primeiro para o João, depois para o Nelson, aí depois o João encerra com as considerações finais. João Cordeiro, na sua opinião, o que é o amor? Bom, olha, vou arriscar, né, Nelson? A gente falar sobre isso. Ele não tinha combinado, né? Não tinha nada você tá combinado. fora do script. Eu não escrevi nada sobre esse tema, né? Mas eu posso falar só umas coisinhas, porque eu vou fazer em janeiro 67 anos de vida. E quando você tem quase 70, você vê a vida passar rápido, né? E eu, assim, eu vejo assim que eu vou em empresas onde os executivos me cobram muito, às vezes me colocam na parede com resultados, com números, né? Eu falo de cultura, eles falam, mas cultura não cabe no Excel, tal, aquelas coisas. Daí eu aprendi isso, respondendo a tua pergunta. Eu falo assim para eles, você tem filhos? Tem. Qual o tamanho do amor que você tem para seus filhos? Não dá. Você coloca no Excel? Não consigo. Gráfico, também não. Então é o seguinte, nem tudo que tem valor na vida pode ser quantificado. E o que você sente pelo outro é algo que é um dos maiores valores que nós temos. E o amor no dia a dia, amor a nossa expressão para a família, para filhos, para relacionamento. Mas no dia a dia, nossas relações como funcionário, como prestador de serviço, você como executivo, você como dono da sua empresa, você, Matheus, que está aí na mesa do som, empreendedor também. Não é amor, mas é interesse genuíno. É quando você faz algo sem esperar nada em troca. E quando uma sociedade é movida muitas vezes por interesse genuíno, a gente tem a sensação forte que a gente é acolhido por ela. Interesse genuíno. Interesse genuíno é a forma popular de você praticar o amor. Nossa, lindo, lindo. Dessa forma nunca tinha ouvido. Quando a gente ouvia falar antigamente assim, mas essa pessoa tem que fazer com capricho, ela tem que fazer o trabalho com amor. Não, ela tem que fazer o trabalho com interesse genuíno, sem esperar nada em troca. Muito legal. Essa é difícil disso pegar. Agora eu quero ouvir o que eu falo depois disso. Nelson Rebelato. O que é o amor? O amor é você saber cuidar de gente. Boa. Porque se você sabe cuidar de gente, vamos pro pessoal. Você vai ter amigos. Cara, eu tenho 51 anos. É muito bom estar com os amigos. É muito bom. E com os inimigos? Porque eles são gente também, né? Sim, mas eu não quero estar com os inimigos. Nem perto, porque aquela mas não máxima... tem aquela máxima que a gente aprende mais com os inimigos do que com os amigos? Não. Isso não quer dizer que você queira conviver. Não, tem quero. isso. Não, eu tô provocando ele, né? Você almoça... Eu aprendi uma coisa. Você nunca vai almoçar com alguém que você não queira almoçar. Concorda comigo? Concordo, cara. Eu concordo. Isso você não vai. Mas vamos voltar para amor é cuidar de Isso. gente. Você cuida da sua família, você tem os seus filhos, você tem a sua esposa. Você cuida
das pessoas que estão perto. Então, isso é amor. Você cuida dos seus amigos, porque, cara, como é bom estar com amigo. Como você pode falar qualquer coisa e amigos realmente que você tenha confiança para poder falar, para tomar uma bebida, para poder jantar e tudo mais. Vamos para a empresa, vamos para o mundo empresarial. Quando a gente... é a máxima, né? Você tem funcionários que são gente, você tem o dono da empresa, o sócio, o acionista, o stakeholder, que é gente. O título que é gente. Fornecedores são gente. O cliente é gente. Daniel, você me lembrou de uma coisa que eu... Nelson. Desculpa, Nelson. Você me falou de uma coisa que eu acho que é um exemplo que cabe para isso. Nelson, eu agradeço você ter falado isso. Sim. Que é cuidar de gente. Eu me lembro de ter visto uma reportagem da Azul. A reportagem não foi porque é Azul, de uma comissária de bordo que tava o voo e o bebê tava chorando muito. eu vi isso aí. E a comissária pega o bebê e fica no colo com ele e acalma o bebê. Isso não tava... Comprou esse serviço? Isso. Como que é? Tava no ticket? Executiva? Isso não está na categoria da classe business, X, econômica, Y, Z. ou não está na categoria do bilhete light, plus. Entendeu? Isso partiu dela. E essa ação é uma ação de amor. E ela fez isso por interesse genuíno. Ela não fez pensando, alguém vai tirar foto e eu vou ser promovido por isso. Não. Então, é cuidar de gente. Eu acho que o amor, ele é cuidar de gente. Se você olhar aonde você convive, seja profissional ou não, você cuidando de gente, você vai conseguir atingir seus objetivos pessoais e profissionais também. Nelson Rebelato, muito bom. bom. Gente, eu não tenho nem como agradecer vocês. O Nelson atendeu o convite prontamente. O João também que o diga, não é? A gente sabe a agenda de ambos. O mundo é tão corrido, né? E vocês vieram aqui, a gente conseguiu eternizar esse momento. Então, as considerações finais, Nelson primeiro, depois João Cordeiro. E antes de finalizarmos, Nelson. Muito legal. A primeira coisa que eu falei quando você me apresentou é que eu ia aprender muita coisa. Aprendi bastante coisa. Demais. Obrigado, Eu João. também com você, muito obrigado. É muito legal ouvir assim, ficaria aqui por horas. Então, agradecer você, Leonardo, agradecer o João, agradecer o Matheus, que está aqui atrás também. Arrumou o microfone, fica reto, Tudo, Nelson. direção Matheus, né? show de bola. Direção Então, total. Desde o aprendizado de como colocar o microfone aqui até E as ele faz palavras isso sábias. por interesse genuíno, porque ele não vai receber um centavo por isso. Não vai, não tá no contrato, né? A empresa exato. dele, contratamos, é isso, mas não tem aquela... use a voz doce com os convidados. Isso. Peça licença ao Fala... Não tá. E por isso que eu digo que a empresa deles faz toda a diferença. Perfeito. E Sabe cuidar de gente. sabe, concluiu? Conclui. Eu queria concluir dizendo a seguinte coisa. Já que você teve a paciência de estar nessa conversa aqui durante esse período nosso, eu ofereço a você uma palestra para você e seu time. Muito legal. Que legal, cara. Com a condição de você arrastar o Calixto. Porque ele vai... Não é algo simples. Você leva um puxadinho, entendeu? O João. E se o Matheus quiser, ele é bem-vindo também. E aí você vê a época melhor. Válido por 6 meses essa oferta nossa. Porque depois de 6 meses eu vou esquecer. Tá bom. Muito bom. Eu vou esquecer, cara. Isso tem um valor que você não imagina. Nós vamos com certeza. Você não Com tem a dúvida que nós certeza. vamos. Nossa, isso aí define colocou ouro em pó na mesa. O local, chama a tua turma, tal, e eu vou com o maior prazer. Combinado. Muito legal. E olha, de novo, a todos vocês, né? Muito obrigado, Nelson, João. Assim, poxa vida, o que tem de mais importante do que o tempo? Não é? O tempo a gente não consegue comprar, alugar, terceirizar. O tempo que passou, passou. Pode ter valido a pena, pode não ter valido a pena, mas vocês investiram o tempo, a vida de vocês estando aqui e compartilhando conhecimento com os nossos seguidores. Então, de verdade, eu quero agradecer pela vida de vocês
E a todos nós e a todos vocês, desculpa, que ficaram com a gente até agora, o meu muito obrigado. E semana que vem tem mais um episódio do Calistando, Histórias que Valem a Pena. Fui! Tchau, tchau.